Esta é uma pequena homenagem ao casal Austulin e Sue Levi pela ocasião da sua aposentação. Pastores oram com muita gente ao altar através dos anos do seu ministério. É impossível nos lembrarmos de todas as pessoas com quem oramos, mas por qualquer razão nunca me esqueci daquela manhã de domingo em Lisboa, ainda na fase pioneira da Igreja do Nazareno em Portugal, quando um jovem que eu não conhecia veio ao altar, no fim do culto. Simpatizei-me com ele desde o primeiro momento, porque pareceu-me sincero e com um grande desejo de fazer a vontade de Deus. Esse jovem chamava-se Austulino Levi. Aquele encontro, no melhor lugar do mundo, no altar do Senhor, foi o início de um relacionamento inspirador que deu lugar a uma grande amizade que cresceu e se consolidou com o passar dos anos. Muitas foram as vezes em que o irmão Levi foi à nossa casa na Pontinha, em Lisboa. Por feliz coincidência, precisávamos de fechar uma varanda e transformá-la numa marquise. Por coincidência, o irmão Austulino Levi trabalhava para uma companhia que fazia esse tipo de trabalho. Por coincidência, ele foi escolhido para nos ajudar com esse projeto. Foi fácil abrirmos o nosso coração a esse jovem que nos parecia promissor como crente e, quem sabe, promissor como um futuro obreiro na seara do Senhor Jesus. Para além de sincero, tive também a ocasião de verificar que ele era pontual, responsável, sério e competente no seu trabalho. Podíamos confiar na sua palavra. Era um jovem de caráter. O dia chegou quando ele me procurou e, para meu grande gozo, disse-me que tinha uma chamada para o ministério e queria ir estudar no Seminário Nazareno em São Vicente. Foi com enorme alegria que escrevi uma carta ao diretor dessa instituição, Reverendo Roy Hank, recomendando o jovem Austulino Levi como candidato ao ministério. Escrevi aquela carta sem nenhuma reserva, antes com grande confiança e felicidade. O resto é história. Uma história abençoadora, uma história de consistência, perseverança, dedicação, estabilidade, caráter e frutos dignos de alguém que não foi desobediente à visão celestial e não voltou atrás para consultar a carne e o sangue, como diria Paulo, mas aceitou a chamada de Deus, combateu o bom combate e agora, com dignidade, termina oficialmente o pastorado, mas não o ministério, porque estou certo que ele continuará a servir como discípulo de Jesus Cristo. Aliás, a Bíblia nos diz no livro de Salmo 92, 12 a 15, que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. O reverendo Austulino Levi e sua esposa Sue estão ainda muito longe da velhice. Mas além disso, o ungido do Senhor não tem idade. O ganhador de almas nunca é velho demais. Não existe limite de tempo para o servo de Deus servir.
pois carrega o peso do dever, que no dizer do apóstolo Paulo é: ai de mim se não anunciar o Evangelho, porque sabe que tem de continuar a ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. É tudo isto que o irmão Austolino e a Su têm sido, e estou certo que eles continuarão a sê-lo, num grau muito mais apurado, com a experiência acumulada durante quase 4 décadas de ministério pastoral. Por experiência própria, eu posso dizer que ninguém pastoreia esses anos todos sem trazer no seu corpo, na sua mente e na sua alma algumas marcas bem vincadas dos desafios de lidar com a natureza humana, lidar com a carnalidade, lidar com a ingratidão, oposição e até ciladas do diabo. Mas em todas estas coisas, o irmão Austolino e a sua dedicada esposa têm sido mais do que vencedores por aquele que os amou, salvou, santificou e chamou, achando-os dignos de estarem no ministério da palavra. Foi Deus quem os guardou durante estes anos todos, ajudando-os agora a terminar bem a carreira que lhes foi proposta pelo dono da seara muitos anos atrás. Como lemos em Hebreus 3,14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Tenho acompanhado o ministério do reverendo Austolino e Su, embora de longe, com imenso orgulho, dando graças a Deus pela sua fidelidade e pelos frutos do seu ministério. Esse jovem promissor que conheci no altar de Deus 40 anos atrás, tornou-se um homem maduro, equilibrado, confiável, a quem Deus deu um coração de pastor. Pastor que desempenhou a sua missão pastoral em resposta a uma chamada divina, e não como ganha-pão, ganha prestígio, oportunidade de trabalho ou como um mal menor. Antes, o fez com dignidade. Oportunidade de trabalho, fê-lo com dignidade, reconhecendo que nenhum de nós merece tamanha honra, até porque não devemos seguir o ministério pastoral por causa da honra, mas com temor e tremor, na convicção de quem ouviu a ordem: apacentai o rebanho do Senhor que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não temos de esperar pela eternidade para dizermos aos irmãos Austolino e Su as seguintes palavras: bem está, servos bons e fiéis, sobre pouco fostes fiéis, sobre muito vos colocará o Senhor. Devemos dizer agora: acredito que ainda tenho muito para dar ao reino de Deus e a Cabo Verde. Abençoado o pastor que o estiver por perto. Abençoada a igreja que o estiver como membros. Abençoados os líderes que puderem contar com o seu conselho e exemplo. Abençoados os seus filhos, seus netos, familiares e todos aqueles que puderem contar com a sua amizade e oração. Muito obrigado, irmão Austolino, pela honra da tua amizade. O tempo voou desde aquele nosso primeiro encontro no altar de Deus. Glória ao Senhor,
porque não retiraste do altar o que a Ele consagraste naquela abençoada manhã. Gostaria muito de estar na Igreja da Praia hoje para te dar um grande abraço de parabéns e gratidão pela tua vida e ministério, que honra a Deus e abençoa a todos nós. Ao Superintendente do Distrito Sul, Reverendo David Araújo, à Reverenda Regina Frederico, que me contactou, e à comissão que planeou esta bem merecida homenagem ao casal Levi, a minha sincera gratidão pelo convite para estar presente, entre aspas, e pela oportunidade de dar o meu testemunho acerca deste casal que amo e admiro. Bem-ajam, a Deus toda honra e glória. O salmista proclamou: andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Irmão Estelino, continua a fazer amizades à volta do altar de Deus, pois essas amizades durarão por toda a eternidade. Sim, porque Hebreus nos lembra que temos um altar. Com grato e santo orgulho em ti, te envio um grande abraço. Que Deus vos abençoe, porque acredito que o vosso futuro será ainda mais frutífero do que o vosso passado. Deus vos abençoe. Bendito Deus, obrigado pelo irmão Estelino e pela Su. Obrigado pelo irmão Estelino que 40 anos se encontrou comigo no altar e muito mais se encontrou contigo para confirmares não apenas a salvação, mas também uma chamada divina. Abençoa estes servos e ajuda que continuem sempre a andar ao redor do altar do Senhor, para recuperarem as forças, para conduzirem pecadores a Cristo, para ajudarem a tua igreja, a igreja do Nazareno em Cabo Verde e em qualquer outro lugar onde forem, a ser uma bênção. Utiliza estes teus servos e dá-lhes aquele poder para que o seu ministério daqui para diante seja ainda mais frutífero do que tem sido até agora. Nós os entregamos aos teus cuidados, orando no poderoso nome de Jesus. Amém.